Mas até onde eu conheço Deus, mesmo à distância, Deus é um cara legal. Se Ele dá algo para alguém, dá também para os outros todos. Saindo da área espiritual e indo para a área científica, que é o que nos interessa, principalmente aqui como educadores nesse momento, a criatividade é uma competência humana. Todo mundo carrega ela aqui dentro, como todas as competências, mas só aparece quando eu a desenvolvo. Agora olha uma pergunta interessante, valendo um abraço, um beijo, um aperto de mão. Qual é o lugar que se desenvolve competências de forma organizada? Muito bem, escola! Sensacional! Quem é que disse, tome um beijo? Então foram várias, então tome um beijo à distância. Escola, o lugar onde a gente trabalha. Então se criatividade é importante, se desenvolve, nós vamos desenvolver ela na escola. Max, como é que eu desenvolvo a tal criatividade na escola? Aí chegamos à palavrinha. Quando eu uso uma pedagogia que valorize a curiosidade. A curiosidade é a matriz na escola para tal criatividade. Como é que eu desenvolvo a criatividade? Quando eu trabalho a imaginação, o lúdico, a curiosidade, a tomada de decisão, aí eu me torno criativo. Houve um erro na escola no passado, achar que alguém desenhava diferente era criativo. Não, ser criativo é ser reflexivo, é pensar de uma forma única. Então nesse século, eu tenho que fazer a escola dos curiosos. Max, como é que eu faço essa escola? Quando, por exemplo, na minha sala de aula, eu faço, quando o aluno me pergunta, eu devolvo outra pergunta. O professor desse século é perguntador. Os mais velhos que nem eu, se acostumaram na escola onde o professor era respondedor. O aluno nem terminava a pergunta e eu já dava a resposta. Esse era o professor bom. Hoje eu sei que se você me faz uma pergunta e eu logo já dou a resposta, eu faço dois desserviços para a educação. O primeiro, eu te dou a impressão que conseguir respostas nesse mundo é algo fácil, e não é mais fácil assim. Vocês já viram quantas palavras aparecem quando a gente digita algo no Google? No passado a gente ia na enciclopédia, só tinha uma página para aquela palavra, e acabou, não era assim? Pesquisava sobre água, era 2 páginas sobre água e acabou. Escreve água no Google para ver o que aparece. Então nesse século eu não posso ter essa falsa impressão que respostas chegam fácil, não chegam fácil. Segunda coisa, principal, eu mato nele a curiosidade. Porque quando ele me faz uma pergunta, eu tenho que fazer uma outra pergunta. Mas olhem bem, não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta que o mobilize, é uma pergunta que faça ele andar. Ah, mas isso, mas quem sabe mais isso, mais aquilo, quem sabe a gente olha lá, quem sabe a gente busca colar. O professor é aquele que faz você caminhar, não é aquela pergunta para ficar olhando cara de pastel e não sei a resposta. Max, por que isso é fundamental? Porque, gente, responder pergunta, desculpe dizer para vocês, qualquer Google responde, vocês já viram isso? Agora, perguntar o Google não pergunta, vocês já notaram isso também? Por que o Google não pergunta, Max? Porque perguntar é uma atividade complexa, que depende às vezes de juntar muitos conhecimentos diversos. E perguntar tem um negócio muito interessante, qual é, Max? Não basta ter uma pergunta, eu preciso conhecer quem está sendo perguntado, porque senão talvez aquela pergunta seja inadequada para aquela pessoa. Por isso que fazer pergunta não é algo que uma máquina possa fazer simplesmente na escola, não vai conseguir nunca. Por quê? Porque depende do olhar de quem pergunta, mas muito mais do olhar de quem responde. Vocês compreendem isso, gente? Segunda coisa, trabalhar mais em grupo, em trio, em sexteto, em quarteto, trabalhar mais de forma coletiva, ajuda a trabalhar a curiosidade. Terceiro, trabalhar mais por projetos, por desafios, por gincanas, por trabalhos que possam envolver a comunidade. Isso tudo ajuda a curiosidade. Entendido isso, gente? Segunda coisa, muito importante, gente. Nós estamos vivendo num dos momentos mais delicados de diversidade cultural de toda a história da humanidade. Nunca fomos tão diferentes na sala de aula. No passado nós éramos diferentes,
mas a cultura não permitia que a diferença aparecesse. Por quê, Max? Porque era uma cultura mais rígida, mais disciplinadora. As pessoas passavam caladas na escola, então as diferenças não apareciam. Também o consumo era baixo, não tínhamos tantas modas diferentes para que pudesse isso acontecer. Hoje, gente, a criança entra na porta da escola já demonstrando a diferença, na roupa de veste, o jeito que fala, etc. Então, Max, é difícil trabalhar com essa criança? É mais complexo. Mas tem outros motivos que fazem desse momento um momento de diversidade cultural alto. O primeiro motivo, gente, é que a roda do saber tem girado ao contrário nesse século e deixado muitos da minha geração perdido. Por quê, Max? Tem um cara que eu gosto muito, hoje meio-dia ainda falávamos nele, é um amigo meu, ainda não morreu, daqui a pouco vai, mas ainda está vivo. O nome dele é Bernard Charlot. Ele é francês, mas se apaixona por uma brasileira, mora em Sergipe. Sabe como é que é as brasileiras? São irresistíveis. E ele escreve, a vida dele toda, escreveu sobre a transmissão do saber, a relação do saber. E nesse século nós estamos vivendo um momento em que a relação do saber se inverteu. Como assim, Max? Como é que cada um de nós aprendeu que era a relação do saber no passado? O mais velho ensina o mais novo, o professor ensina o aluno, o pai ensina o filho. Foi assim que a gente aprendeu a relação do saber, sim ou não? Sim. Porém, nesse século isso se inverte. Por quê, Max? Porque eu com 50 anos e um menino de 10, estamos aprendendo ao mesmo tempo a viver no mundo do conhecimento, das múltiplas possibilidades, no mundo sem fronteiras, no mundo da tecnologia aplicada, ao mesmo tempo. E se não for às vezes o menino que está na minha frente. Max inverteu? Inverteu. E isso deixa educadores antigos como eu, às vezes inseguros? Claro que nos deixa, porque a gente foi acostumado com uma roda do saber. E de repente eu entro na escola hoje e o menino me olha e me diz algo que eu não sei. E isso nos deixa inseguro por quê? Porque antigamente, gente, o poder na escola estava ligado ao deter o conhecimento. O professor detinha o conhecimento, então ele detinha o poder. Só que hoje, não é porque eu não detenho todo o conhecimento que eu perdi o poder. Esse é um equívoco de muitos colegas, gente. O poder não está no conhecimento, está na organização dele. O meu aluno pode ter o mesmo conhecimento que eu, ler os mesmos livros que eu, mas a forma que eu organizo, por causa da minha experiência, da minha vida, da minha passagem, é muito diferente da dele. Eu tenho um amigo, senta aí meu amor, para não dar azar de pegar e sentir. Eu tenho um amigo, você sabe o que aconteceu com ele, né? Morreu, foi triste. O nome dele era o Kaká, não sei se vocês conheceram. Viveu nos anos 50, trabalhava, era um humanista da educação. O Carl Roger, esse mesmo, meu amor. Ainda bem que não sou só eu que sou velho aqui. Ah, não, vai morrer, cuidado. Não vai morrer. O Carl Roger foi o primeiro humanista da educação. O que Carl Roger dizia? Que vai haver um tempo, isso lá nos anos 50, em que o conhecimento vai ser tão grande que o professor não vai mais poder ser o dono do saber. E que aí a função dele vai se modificar. E Carl Roger disse que no futuro, nós professores seríamos mediadores. O que é ser mediador, Max? Eu não sou o conhecimento, nem sou o aluno. Eu sou a ponte que permite ele chegar nesse conhecimento. Para isso, o professor desse século tem que ser uma ponte agradável, uma ponte lúdica, uma ponte segura, uma ponte estimulante, que faça o quê? Faça ele buscar o conhecimento o tempo todo. Antigamente nós era professor guindaste, nós pegava o conhecimento e largava ali. Se o cara pegou, se não pegou, era problema dele. Hoje eu sei que o conhecimento se constrói, e por isso uma ponte, eu pego um tijolinho hoje, eu pego um tijolinho amanhã, e cada aluno se constrói.